Olá, tudo bem? Prazer, sou o Dr. Saraiva, sou advogado aqui em Carapicuíba, trabalho aqui nessa cidade há mais ou menos 20 anos. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre essas questões jurídicas que estamos vivendo nesse momento a respeito do novo coronavírus, ou a Covid-19. E hoje nós vamos falar um pouquinho da Lei 13.979, que dá amparo a todos esses atos dos governos federais, estadual e municipal. Qual que é a grande questão? Por que estamos vivendo essas questões jurídicas? Você vai acompanhar a partir de agora. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha vida, entra lá nas minhas redes sociais, meu site drsaraiva.com.br, no meu YouTube, Dr. Saraiva, e em todas as redes sociais é só clicar lá, Dr. Saraiva. Antes, dá um joinha aí no YouTube para nós, se inscreve no canal e a partir de agora a gente vai tratar sobre todos esses assuntos, especialmente nesse momento, da Lei 13.979 de fevereiro de 2020. O que diz essa lei? Por que essa lei ela foi implantada ou foi aprovada logo em fevereiro de 2020, desculpa. As pessoas têm discutido muito a respeito de que todos sabíamos sobre o coronavírus, sobre a Covid-19, antes do carnaval. É verdade, o próprio governo federal já sabia. Tanto é verdade que a Lei 13.979, ela foi editada em 6 de fevereiro, aprovada em 6 de fevereiro de 2020. Ou seja, este ano, um pouquinho antes do carnaval. Então, a gente está aqui para falar da parte jurídica e não da parte política no que diz respeito à aplicação da lei. Então, a lei ela dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, do Covid-19. Então, o que diz a lei? Vamos lá no primeiro artigo que se refere a esta lei. A lei dispõe exatamente sobre essas medidas de enfrentamento ao coronavírus. Quais são as medidas mais importantes? Quais são os atos mais importantes? Quem pode ou não pode editar atos para enfrentamento dessa questão. Por que se discute tudo isso? Quem pode e quem não pode? Porque alguns governadores, por ato próprio, mesmo sem amparo na lei, ou mesmo sem amparo nas MPs originárias dessa lei, eles terminaram editando atos, normas totalmente independentes, sem observância da lei. E lá no final, a gente vai verificar a quantidade de ações que o STF já vem discutindo a respeito dessas questões jurídicas que estamos vivendo nesse momento. Vamos lá para o artigo 2º. O artigo 2º ele trata exatamente da questão do isolamento e da quarentena. O artigo 2º ele é o mais importante dessa lei, talvez, porque ele conceitua o que é isolamento e o que é quarentena. Então acompanha comigo, o que é isolamento para fins do disposto nessa lei? Isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagem, ou seja, pessoas ou de bagagem, meio de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. Esse é o chamado isolamento social. As pessoas elas são separadas, tanto as pessoas como os objetos, né? O que é a quarentena? Por que quarentena? Se não é de 40 dias, talvez o conceito não tenha sido apropriado. Mas, independente da quantidade de dias, o termo que se encontrou para a lei é quarentena. O que é quarentena nos termos da lei? Restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes ou de bagagens, containers, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeita de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Qual que é o objetivo aqui da quarentena? Evitar a propagação do vírus. Basicamente é isso. Ou seja, as pessoas que têm que ficar em isolamento, ou que podem ficar em isolamento, aquelas que não trabalham em serviço essencial, devem ficar em isolamento. Aqueles que não, infelizmente não podem, ou que têm que trabalhar, ou que exerça alguma atividade essencial, infelizmente não tem como. Então a lei também resguarda todos esses serviços essenciais e esses trabalhadores. Vamos pular lá para o artigo 3º, o parágrafo único ele trata o parágrafo único do artigo 2º ele trata das medidas, só retornar um pouquinho lá no parágrafo único, para a gente verificar.
Ele trata das definições estabelecidas pelo artigo 1º do Regulamento Sanitário Internacional. Ou seja, tudo que se discute na lei tomou como parâmetro a Organização Mundial de Saúde, e é exatamente isso que a gente vai verificar lá no artigo 3º agora. Então, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras quer dizer, o artigo é exemplificativo, porque os governantes podem tomar várias medidas. Então, a primeira medida qual que é? O isolamento social. A segunda medida, a quarentena. A terceira, determinação de realização compulsória. Vejamos o que diz a lei. Determinação de realização compulsória. Compulsória quer dizer contra a vontade das pessoas. E o que os governantes podem fazer? Pode determinar de forma compulsória? Exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação, tratamento médico específico, estudo ou investigação epidemiológica, exumação, restrição excepcional e temporária, restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país. Essa foi uma das primeiras medidas que alguns governadores tomaram, não só o governador de São Paulo, como o governador do Rio, também os governadores de outros estados, do Nordeste principalmente, o governo do Ceará, o governo do Rio, são os maiores exemplos que impediram a entrada e saída de aeronaves dos seus estados, respectivamente. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. Lá no 8º, por favor. Autorização excepcional e temporária para importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária, sem registro na Anvisa, desde que registrada por autoridade sanitária estrangeira, previstos em atos do Ministério da Saúde. Pode seguir um pouquinho mais. O parágrafo 1º do artigo 3º, ele trata das medidas previstas que poderão ser determinadas com base em evidências científicas. Ou seja, quem é a autoridade competente para tratar de tudo isso? No âmbito federal, o governo federal. No âmbito estadual, o governo estadual. No âmbito municipal, o governo municipal. Mas especificamente, o ministro da Saúde, o secretário de Saúde, tanto estadual quanto municipal, no âmbito do município. Então fica assegurado às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo o direito de serem informadas. Então aqui entra a grande questão. Ficam asseguradas às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e assistência à família conforme o regulamento. Por que esse inciso ele é importante? Porque muitos municípios, muitos estados, infelizmente em razão dos testes, não tem como passar a informação correta, a quantidade de infectados, de entubados, de óbitos. Por quê? Em razão dos testes, que infelizmente aqui no país não tem essa grande questão dos testes. Essa é o grande problema que estamos vivendo, é a questão dos testes. Então, não tem como dar uma resposta imediata se a pessoa está infectada ou não, com relação à doença, à Covid-19. O parágrafo 3º, ele trata do respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o artigo 3º do Regulamento Sanitário. O parágrafo 3º do artigo 3º será considerado falta justificada ao serviço público ou atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. Então, o que é importante nesse parágrafo 3º do artigo 4º? Se o empregador, o serviço público ou mesmo o empregador no âmbito privado não tiver condições ou não der condições para as pessoas trabalharem de forma remota, a gente vai ver um pouquinho na próxima MP, na MP que trata do regulamento, do enfrentamento com relação ao trabalho, se ele não tiver condições de dar um suporte para o trabalho remoto, para o teletrabalho, ou mesmo uma compensação de jornada, as faltas desse período são consideradas justificadas tanto no serviço público quanto no serviço privado, em todo esse período de ausência, de acordo com
com os regulamentos de cada governo. Por exemplo, no estado de São Paulo a gente vai ter até o dia 10 de maio a denominada quarentena. Então até o dia 10 de maio, aquele empregador que não deu suporte suficiente ao seu empregado ou no serviço público, o funcionário público, para trabalhar remotamente, o empregador infelizmente não vai poder alegar faltas ao trabalho, desde que o serviço não seja essencial. Parágrafo 4º. As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo e o descumprimento delas acarretará responsabilização nos termos previstos na lei. A do Ministério da Saúde a gente já falou. O parágrafo 5º trata basicamente dessas questões dos atos do Ministro de Estado da Saúde, que basicamente é isso, cabe na competência federal ao Ministério da Saúde a dispor sobre essas normas de isolamento e de quarentena. Pode passar para o próximo artigo. O artigo 4º, ele fala que fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta lei. Olha que artigo interessante esse parágrafo 4º, que a gente já mudou um pouquinho de área do direito. Então aqui ele está tratando do direito administrativo. Fica dispensada de licitação, ou seja, o governante, tanto federal, estadual quanto municipal, pode contratar qualquer bem, comprar bens, serviços ou insumos para combater o coronavírus, para combater a Covid-19. E todas as contratações ou aquisições realizadas com fundamento nessa lei serão imediatamente disponibilizadas em site oficial. É o que diz o parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 4º. Então, é muito importante a gente observar esses dois artigos. Por que a gente está falando que é muito importante, batendo nesse ponto? Porque a maioria dos governos, infelizmente, eles não têm observado isso e alguns municípios se anteciparam a tudo isso e montaram lá os seus hospitais de campanha, os seus centros de enfrentamento, porque não há necessidade de licitação para compra ou de serviço ou de insumos ou de bens, de materiais, de nada disso. Ou seja, a lei dispensa a licitação nesse momento até que dure a pandemia, até que dure esse estado de quarentena ou de isolamento aqui no direito brasileiro. É só com relação a esse prazo, que fique claro. Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem até o dia 10 de maio. Então, dia 10 de maio está permitida a compra sem licitação de qualquer bens, serviços, de qualquer forma, para essa finalidade. Então, não, para outras finalidades também não vale, né? Vamos lá ao artigo 5º da lei. O artigo 5º da lei 13.979, ela dispõe que toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus, circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus. O que quer dizer esse artigo? Esse artigo, basicamente, ele está nos impondo. Vamos nos restringir para quem pode ficar em isolamento, para quem pode ficar em quarentena, que fique, porque a lei determina que você colaborará, tanto em uma situação quanto na outra. O artigo 6º fala que é obrigatório o compartilhamento entre órgãos, só um pouquinho, só para a gente voltar lá no... obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeitas de infecção. O que esse artigo ele quer nos informar? Ele quer nos informar a questão do protocolo. Eu preciso saber nós precisamos saber quantas pessoas têm infectadas, quantos óbitos tem no país, quantas pessoas têm entubadas, quantas pessoas em UTI. E infelizmente a maioria dos municípios não tem como dar essa resposta, não tem como seguir esse protocolo do governo federal ou mesmo dos seus governos estaduais. O parágrafo 1º desse artigo ele fala que a obrigação a que se refere a cabeça desse artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado, quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. Aqui a gente teve até um problema no estado de São Paulo, no hospital que iniciou, que ocorreu a primeira morte,
Por essa questão, eles foram inclusive investigados pelas autoridades sanitárias do estado de São Paulo. A gente não sabe como anda o processo administrativo, mas acompanhamos aí um pouquinho. Então a primeira morte ocorreu nesse hospital, e aí o hospital não conseguia acompanhar as demais mortes, não conseguia responder se as demais eram oriundas de coronavírus, da contaminação do coronavírus ou de outras doenças. Mas a gente teve esse problema aqui no estado de São Paulo. Aí o parágrafo 2º da lei, do artigo 6º, ele determina que o Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e investigação relativa à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações. Questão mais administrativa, resguardando o sigilo das informações, porque se trata de questões médicas, né? O artigo 7º da lei, ela fala que o Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nesta lei. Então, basicamente aquilo que a gente falou lá no início. Tudo, em síntese, deve ser determinado pelo Ministério da Saúde e seguido pela população brasileira. Então, todos nós estamos sujeitos ao Ministério da Saúde. Estamos gravando esse vídeo aqui 2 dias depois da demissão do ministro da Saúde. A gente sabe que o Ministério da Saúde, nesse momento, é o órgão mais importante do Estado brasileiro, porque é ele que determina essas normas que esta lei específica está tratando. O artigo 8º da lei, ela trata do vigor da lei, que a lei vigorará até enquanto perdurar o estado de emergência internacional pelo coronavírus. E entrou em vigor no dia 6 de fevereiro de 2020. Basicamente é isso o meu recado de hoje, tratando da lei 13.979. Essa lei ela deu suporte, vieram várias MPs tratando dessa questão do isolamento, do enfrentamento ao coronavírus, da quarentena, do isolamento, do enfrentamento em si, e também tratando das questões econômicas, das questões trabalhistas e de todas as questões do Estado brasileiro, tudo com suporte nessa lei. Por que eu fiz questão de trazer essa lei? Porque a maioria das pessoas tratam só das MPs, mas o mais importante nesse momento é a lei, que é lá do mês de fevereiro. E no nosso estado, no país, o coronavírus começou no mês de março. Então é importante frisar que a lei já previa todas essas questões, todas essas situações da Covid-19 no estado brasileiro. Grande abraço, até o próximo bloco.